Na natureza, a lagarta se transforma em borboleta depois de cumprir o seu ciclo de vida. É assim com a maioria delas, processo conhecido como metamorfose, e que pode durar de 1 a 8 meses, dependendo da espécie. Era um dia normal de quarta-feira quando me deparei com a imagem de uma lagarta rolando o feed do meu Instagram. Na mesma hora, a minha mente fez uma outra associação. Na vida humana, a maioria das pessoas LGBTQIA+, também enfrentam um processo semelhante a uma metamorfose. Nascemos em uma sociedade heteronormativa e com gêneros padrões, limitando a liberdade de expressar a nossa própria identidade e orientação sexual. Mas, como a descoberta do gênero e da sexualidade é um processo natural, ao longo dos anos começamos a entender nosso lugar no mundo, e assim como a lagarta, uma hora viramos borboleta. O problema é que essa revelação de identidade pode ser bastante conflituosa no âmbito familiar e gerar um processo de abandono afetivo, dando origem a muitos traumas. Porque minha família ela já me maltratou demais e eu prefiro ser feliz, construir minha própria família, né? Arrumar meu trabalho, terminar minha faculdade, encontrar uma pessoa legal e construir minha vida. Você acabou de ouvir a voz de uma das pessoas que eu entrevistei para este documentário em áudio, que se chama Quando a Porta se Fecha. Nele, busco discutir os impactos do abandono afetivo familiar de pessoas LGBTQIA+. Mas antes de falar sobre essa entrevista, preciso transitar por alguns pontos importantes para a compreensão do tema. E vou começar falando de família, uma instituição fundamental para o desenvolvimento de todo indivíduo. Ela deve ser composta por relações de afeto e amor entre os seus componentes. O rompimento familiar tem grande impacto na estrutura emocional das pessoas e pode desestabilizar uma personalidade. Quando isso ocorre com uma pessoa LGBTQIA+, o trauma pode ser ainda mais profundo, já que o abandono também é acompanhado pela discriminação e violência na sociedade. Prova disso é que o Brasil lidera o ranking de países com maior número de mortes violentas de pessoas LGBTQIA+, de acordo com os dados da ONG Observatório de Mortes e Violência contra LGBTQIA+. Quando decidi abordar o abandono afetivo familiar de pessoas LGBTQIA+, comecei minha pesquisa no ambiente acadêmico, espaço que estou inserido nos últimos 4 anos. Compartilhei uma mensagem falando sobre o tema em um grupo virtual de estudantes de jornalismo da Universidade Federal da Paraíba. Algumas horas depois, recebo uma mensagem de uma pessoa que já tinha o contato salvo na minha agenda do celular. Era Isabelle, que também é estudante de jornalismo e minha colega de curso. Isabelle me disse que gostaria de contribuir com uma entrevista sobre o assunto. Ela é uma mulher cisgênero, lésbica, branca, de estatura baixa e cabelos pretos. Tem 23 anos de idade. Nos encontramos para a entrevista alguns dias depois, em uma das salas da própria universidade. Ligo o gravador e pergunto a Isabelle quando começou as suas primeiras inquietações sobre a sexualidade. Ela suspira e começa a falar. Eu acho que começou ali no ensino fundamental mesmo, quando eu tinha 13, 14 anos, quando o meu grupo de amigas sempre falava assim sobre meninos e eu nunca tive interesse nenhum em falar sobre isso. Eu queria, sei lá, saber sobre música, sobre filmes, sobre livros, jogos. E aí foi quando eu tinha essa estranheza, né, de não ter interesse com meninos e por eles. E aí foi quando eu tive a experiência de beijar um menino e eu falei, não é isso. E aí foi quando eu experimentei ficar com a primeira menina que eu me apaixonei, né? Porque, eu nunca tinha me apaixonado por um menino de fato. Mas por essa menina eu olhei e falei, eu acho que é ela. Então foi assim aos meus 16 anos, mas já tinha uma estranheza antes. A estranheza que Isabelle conta é muito comum para nós, pessoas LGBTQIA+. E logo esse sentimento também é acompanhado pela culpa de estar fora do padrão heteronormativo que a sociedade costuma impor. Eu me sentia muito culpada, porque era como se eu tivesse errado ali naquele espaço, né? Como se eu não tivesse um ciclo social de amizade que eu me identificasse.
E naquela época, assim, era apenas eu não tinha ninguém para conversar. Então eu me sentia culpada porque eu não podia falar isso dentro de casa e nem fora. Nesse momento da entrevista, me vejo em Isabelle quando lembro do meu próprio processo de autodescoberta. Então pergunto a ela como era a sua relação familiar antes e depois que ela revelou a orientação sexual. Antes era muito bom a nossa relação, justamente porque eram assuntos mais corriqueiros, né? Eu acho que eu sempre falo essa identificação de tipo, quando eu cresci e soube quem eu era e antes de eu descobrir quem eu era, porque a nossa relação era muito afetuosa, a gente viajava, a gente ria, escutava músicas, então a partir do momento que eu falei que eu era uma mulher lésbica foi quando começou todo esse estranhamento, né? De apenas me definiam com isso, por isso. Então eu não era mais a Isabelle que gostava, sei lá, de rock com meu pai, eu não podia mais falar sobre isso com ele, porque era como se eu não gostasse mais das mesmas coisas que eu gostava e ele me conhecia como assim, né? Isabelle conta que sair de casa foi um grande passo para se entender como mulher lésbica, já que naquele espaço não existia aceitação familiar e se tornou um ambiente hostil. Esse também foi o motivo que fez Isabelle, natural de Fortaleza, escolher uma universidade em outro estado. Apesar da mudança, a dependência financeira ainda continuou sendo um desafio. Isabelle me conta que houve momentos de chantagens veladas para que ela se moldasse aos desejos dos pais. Ainda tinha a dependência financeira deles em relação a muitas coisas e também era esse também um grande empecilho do porquê que eu não me sentia tão confortável de ser quem eu sou perto deles, né? Porque tinha certa chantagem, se você não for do jeito que eu quero, eu não vou pagar, sei lá, o seu aluguel. Essa é uma realidade muito comum de pessoas LGBTQIA+, que dependem financeiramente dos pais ou tutores. A conversa com Isabelle me fez refletir profundamente sobre a situação dessa população que, mesmo mantendo o contato com a família, enfrentam o abandono afetivo. Essa conexão, embora existente, é marcada por turbulências e dores silenciosas. Mas esse abandono pode ser ainda mais doloroso para aquelas pessoas que são expulsas de casa. Sem apoio financeiro, elas são lançadas em uma vulnerabilidade extrema, forçadas a enfrentar o mundo sem o amparo que deveria vir de onde mais esperavam. Para começar a abordar essa realidade, entrei em contato com Kleber Ferreira, atual coordenador geral e presidente do Movimento Espírito Lilás, também chamado de MEL. O MEL é uma organização paraibana que luta pelos direitos da população LGBTQIA+. Ela foi fundada em 1992, época que a luta por direitos políticos e sociais ganhava força no Brasil. Com sua atuação, o MEL se tornou pioneiro, tanto no estado da Paraíba como no âmbito nacional. Teve um papel fundamental em diversas conquistas, como o direito ao casamento homoafetivo e a criminalização da LGBTfobia. Encontro Kleber na sala que hoje funciona o MEL, no centro de João Pessoa, na Rua Duque de Caxias. O espaço é pequeno, mas colorido, com muitos pôsteres que chamam a atenção de quem chega. A diversidade de cores esconde muitos desafios, como a ausência de uma sede com patrimônio próprio, conquista que o MEL ainda não conseguiu ao longo da sua trajetória. Kleber pede para eu sentar, enquanto ele finaliza uma ligação. Logo em seguida, ele se acomoda junto a mim e começamos a conversar. Meu objetivo ali é entender como o MEL pode ajudar pessoas em situação de abandono afetivo familiar nos casos mais vulneráveis. Então, quando uma pessoa da nossa população nos procura dizendo que foi violada o direito à habitação e à renda, e se está atirada à rua, não é coisa que a gente tem que fazer o acolhimento e reconhecimento e direcionar aos locais em que o governo do estado, o governo municipal de João Pessoa, vão fazer o devido trabalho com esse sujeito desassistido. Com isso, Kleber me explica que nenhuma organização social do movimento LGBTQIA+, costuma trabalhar com acolhimento. Além de fazer esse direcionamento para as instâncias de poder público, eles também atuam em ações específicas,
como a entrega de cestas básicas, que começou durante a pandemia da Covid-19, e a cobrança de políticas públicas nas instâncias estaduais e municipais. E a gente não consegue ser, digamos assim, 100% eficiente nisso, porque nós também, que somos militantes, somos fragilizados. Nós temos pessoas que são da militância, por exemplo, que vivem um processo de vulnerabilidade muito grande. Em alguns momentos a gente tem que fazer dessa sala aqui uma cama provisória, entendeu? Uma cozinha provisória, porque se a gente não fizer, aí a gente vai tirar na rua. A gente às vezes tira das próprias posses para, por exemplo, uma travesti passa, quer uma escova de dentes e uma pasta, não tem, passa na rua. Se a gente não fizer isso, ela pode ainda mais se vulnerabilizar. A fala de Kleber revela outra camada importante. Mesmo lutando a favor do direito das pessoas LGBTQIA+, o próprio MEL, assim como outras organizações, também é composto por militantes que vivenciam dificuldades. É uma luta por sobrevivência. Ao me dar conta disso, mudo meu roteiro e pergunto a Kleber se ele se importa em falar sobre seu próprio processo de descoberta e aceitação. Eu tenho 37 anos, nasci em 37, então eu nasci no final dos anos 80, peguei minha infância todos os anos 90, então por aí você tira todo um processo de preconceito que você sofre, já que você já é um pouquinho mais 10 anos, quase mais ou menos 10 anos de diferença da minha, já pega também um momento como esse. Minha infância foi muito boa, mas eu não tinha um atino para essas questões. Eu vim começar a desabrochar na adolescência. Na adolescência, a escola foi o espaço de primeiro enfrentamento, depois o cheio familiar. Minha mãe se divorciou do meu pai por razões dela e dele. E aí ela começa a nos assumir e, a partir desse momento, também a impor um certo preconceito, passa, inclusive, a conviver com uma cultura neopentecostal evangélica. E isso, inclusive, você sabe melhor do que eu, causa um problema muito difícil, um problema muito sério no que diz respeito à aceitabilidade de uma sexualidade, de uma identidade de gênero que não é a que a gente é acostumado a receber. E aí vem as cobranças, aí vem também o processo de invisibilidade, aí vem o processo também do enfrentamento físico, do constrangimento, da vergonha. Para produzir esse audiodocumentário, eu queria conversar diretamente com pessoas que enfrentaram um abandono afetivo familiar com impacto financeiro. Queria entender a realidade dessas pessoas, se buscaram ou não a ajuda do poder público para sobreviver. Descobri que em João Pessoa existe a Casa de Acolhida Cris Nagô, inaugurada em 2022 pelo governo do estado da Paraíba e que tem capacidade de acolher provisoriamente até 25 pessoas. Entrei em contato com a casa e fui surpreendido ao saber que precisaria de um ofício com autorização da Secretaria da Mulher e da Diversidade Humana para fazer uma pesquisa no local. Providenciei e iniciei a espera. Enquanto isso, prossegui com a minha pesquisa. Entrei em contato com a defensora pública do estado da Paraíba, Maria dos Remédios Mendes, que tem um trabalho social muito importante na saúde, na defesa dos direitos sociais e da diversidade. Na defensoria, fui recebido por sua assistente, uma mulher trans que me tratou com simpatia. Remédio Mendes me recebe em seguida e me conta sobre os casos de abandono afetivo familiar que chegam na defensoria. Eles chegam, uns já foram bastante espancados, outros ir para a igreja para ser exorcizado e muitos, a maioria, expulsos de casa. E quando eles são expulsos de casa, eles ficam na rua e vão se prostituir, porque eles não têm uma formação ainda, eles não estudaram, eles não têm uma formação para trabalhar. Eles não estudaram, muitas vezes também eles não conseguem terminar sequer o ensino fundamental por conta da não aceitação do bullying mesmo, da turma, da não aceitação. E para eles
choca muito, dói, então eles abandonam a escola. Então, por isso que é raro uma pessoa LGBT concluir a faculdade, fazer faculdade, ir para mestrado, doutorado, claro que tem. Sim. Mas não é o comum, não é o habitual. É importante pontuar que a fala da defensora se refere aos casos de pessoas LGBTQIA+, em sua maioria de baixa renda. Sua reflexão traz para este documentário uma outra camada que envolve o problema do abandono, o desemprego. Por causa da discriminação e da ausência de formação escolar, as oportunidades no mercado de trabalho diminuem, aumentando ainda mais a vulnerabilidade dessas pessoas. Para deixar mais clara essa questão, vou trazer o exemplo de um dos entrevistados que conheci na casa de acolhida Cris Nagô, depois que o meu ofício foi liberado. Combinei com a direção da casa que preservaria a identidade das fontes, ainda que eles tenham aceitado cordialmente participar desse trabalho. Vou chamá-lo pelo codinome Renato. Ele é um homem trans, tem 30 anos e é bissexual. Ao falar sobre a dificuldade de conseguir emprego, Renato me relatou um episódio claro de discriminação, quando trabalhava em uma marcenaria. E justamente também no trabalho, eu trabalhava na marcenaria. Sim. Até então eles não sabiam que eu era homem trans. E tipo assim, na marcenaria dos meninos eu era mais baixinho, mais magrinho, mas tipo, eu sempre estava sendo elogiada ali. Até que um dia eles descobriram que eu era trans, achou meu Insta e tal, e viu as coisas, e repassou pro meu patrão. E meu patrão me demitiu dizendo que eu não tinha força igual dos meninos, por eu ser uma mulher. E tipo, uma semana atrás ele estava me elogiando justamente pela minha força, entendeu? E depois, literalmente, eu fui descartado. Renato nasceu na Bahia e me contou a sua jornada até chegar na casa de acolhida Cris Nagô. Seu pai foi o único na família que deu algum apoio no seu processo de descoberta como homem trans. Depois que o pai faleceu, ele conta que foi rejeitado pela família e visto como uma abominação. Foi quando descobriu a Cris Nagô e veio em busca de ajuda. Também perguntei sobre as suas primeiras inquietações com seu gênero e sexualidade. Acho que de identidade, na verdade, desde pequeno, assim, sabe? Assim, meus pais, eles sempre falavam muito que eu sempre queria usar roupa de menino ou brinquedos meninos. Minha mãe não entendia muito bem, mas ela meio que aceitava, assim, tipo, ela nunca foi tanto pegar no meu pé. Até tanto achava que era uma brincadeira de criança, uma coisa que, tipo, fase, vai passar, é só uma fase. Uhum. Só que daí eu fui crescendo, né, e, tipo, com o tempo fui ficando com meninas e tal. Só que, tipo assim, era muito estranho pra mim, porque, assim, eu achava que, tipo, eu era lésbica e tal, porque eu gostava de meninas, mas eu também tinha muito pavor ao meu corpo, ao meu jeito. Eu me sentia mal quando as pessoas me tratavam feminino, e eu nunca entendia isso. Até meus 16 anos de idade, assim, que eu cortei o cabelo mesmo, mais curto, e algumas pessoas me tratavam no masculino, e eu ficava, tipo assim, eu gosto disso, né? Então, assim, eu me sentia bem quando as pessoas me tratavam no masculino. Diferente de Renato, o meu segundo entrevistado teve dificuldades com a aceitação familiar, mas foi acolhido pela mãe, que mesmo sem entender ou aceitar por completo, tentava explicar aos familiares evangélicos que ele era um homem trans e queria ser tratado pelo pronome ele. Vou chamá-lo de Antônio. Mesmo com as investidas da mãe em tentar evitar o afastamento do rapaz com sua família, isso acabou sendo inevitável. Eu tive problemas quando minha mãe começou a se relacionar com meu padrasto, e aí ela começou a não me aceitar. Isso faz o quê? Foi desde 2022. Então, meu padrasto, como era transfóbico, ele começou a fazer a cabeça da minha mãe. Então, eu tive brigas com ele, tive brigas com minha mãe, e sobre aceitação, sobre o jeito que eu me vestia, que ele não gostava. Ele quis mudar isso em mim, e daí acabou que eu e minha mãe, a nossa relação não foi das melhores. Então, eu acabei por sair de casa, eu mesmo, porque eu não aguentava mais aquela situação. Então, eu saí de casa sem dar explicação pra ninguém. Até hoje, tô sem dar nenhum tipo de notícia. E é isso. Antônio tem 23 anos de idade, é do Piauí e antes de chegar em João Pessoa foi para o Rio Grande do Norte. Lá ficou em uma casa de acolhida independente, uma espécie de ONG, que precisou encerrar o seu funcionamento porque a organizadora adoeceu.
Ele explica que a partir disso passou pela triagem para conseguir uma vaga na Krishnagor. Agora procura um emprego para conquistar a independência financeira e conseguir viver na sua própria casa. Mas também enfrenta muitas dificuldades. Olha, atualmente, quando eu procuro trabalho, essas coisas, eles sempre perguntam pelo nome retificado. E como eu não tenho ainda alguns documentos, isso torna mais difícil. Porque eu não retifiquei alguns documentos, tipo carteira de trabalho, reservista, ainda não. E, assim, por ser trans, quando eu vou atrás, eu sinto muito preconceito das pessoas, do modo que eles olham, às vezes nem é falado, mas pelo olhar da pessoa a gente vê. Então, é muito difícil, assim, pra você, pra mim. É importante pontuar que a Casa de Acolhida Krishnagor é um espaço onde essas pessoas podem ficar por um tempo determinado, como explica a coordenadora do local, Mariane Mendes. Então, assim, o objetivo é, tirar essas pessoas dessas situações de rua, de abandono familiar, que sofrem algum tipo de violência, porque muitas vezes não chega a acontecer o abandono, a expulsão de casa, mas é o tempo sempre naquela violência psicológica, o tempo inteiro. E aí, às vezes, as pessoas buscam a casa porque querem sair daquele ambiente, mas não tem condições de já sair para um lugar próprio e tocar a vida, Então, vem para casa, para aqui, para a Krishnagor, para ter esse tempo de se reorganizar, e sair da casa, já com o propósito de pelo menos ter algum lugar, seja de aluguel, seja para dividir com alguma pessoa, enfim, ou com algum companheiro ou companheira, enfim. E aí o propósito aqui é esse, trazer a cidadania para essas pessoas. Mariane explica que nos espaços LGBTQIA+, estaduais, como Luciano Bezerra em Campina Grande e o Pedrinho em João Pessoa, ocorre a triagem inicial para a inserção na casa de acolhida. Nesses locais, as pessoas passam por uma entrevista social para avaliar as condições de vida e os conflitos familiares ou de relacionamento, determinando assim a necessidade de acolhimento. Na Krishnagor, as pessoas recebem suporte integral, incluindo assistência com documentação. A instituição também ajuda na reinserção social, facilitando o acesso a programas sociais e promovendo parcerias com outras organizações, como o Cine, CIEE e o projeto de empregabilidade trans do TRT, para aumentar as chances de inserção no mercado de trabalho. É importante dizer que aqui a maioria tem muito problema em relação à saúde mental, uma saúde mental muito afetada, por causa do histórico de vida, não só pelo abandono familiar, o abandono familiar conta, mas o pós-abandono, tudo que se acontece depois que sai, do lugar que era para ser protegido, Exato. E aí fica nessa desproteção, nessa vulnerabilidade e acaba que muitos, principalmente quando vem em situação de rua, já vem com histórico de drogadição, de álcool. É fundamental lembrar que cabe ao poder público garantir os direitos da população LGBTQIA+, em situação de vulnerabilidade, assegurando acesso à saúde, educação, moradia e trabalho digno. Apenas com políticas públicas inclusivas e efetivas podemos promover justiça social e combater o preconceito estrutural que marginaliza as pessoas LGBTQIA+. No entanto, por falta de informações, muitas pessoas em vulnerabilidade desconhecem seus direitos. Por esse motivo, quero encerrar esse audiodocumentário com a fala da defensora Remédio Mendes, quando eu perguntei sobre como essas pessoas podem buscar ajuda para enfrentar uma situação de abandono afetivo familiar. Então, toda pessoa que se encontrar ofendida com o seu direito negligenciado
Então, ela pode e deve procurar a Defensoria Pública, porque a Defensoria Pública foi criada exatamente para atender a população mais vulnerável. Porque nós atuamos, a Defensoria Pública atua tanto extrajudicialmente como judicialmente até os tribunais superiores, né? Então, ela vem aqui na Defensoria Pública e ela é atendida. Ela procura, se for questão de família, tem um núcleo de família, se for questão civil, tem um núcleo civil, e se for questão de LGBTfobia, tem esse núcleo aqui da diversidade e do combate à homofobia. Então, não precisa de nada. Geralmente, quando a gente vai judicializar, isso aí é uma necessidade, não somente nossa, mas do próprio sistema, do Tribunal de Justiça, que a gente precisa de do comprovante de residência. Por quê? Para saber onde é que você tem que ser atendido. Você tem que ser atendido no seu município, ou no município que você está residindo, para saber onde a situação aconteceu. As pessoas que eu conheço, inclusive a minha estagiária, quando elas chegam a um patamar de nível de educação mais alto, que a família deu apoio. A família deu apoio em casa, os pais, as mães aceitaram, mas quando não der muito é raro. Eu não conheço nenhum, porque as pessoas que eu conheço, todas elas que hoje são professoras da universidade, que estão num patamar mais alto, são procuradores de justiça, são promotores públicos, tem comércio, essas pessoas que a gente diz assim, que estão bem-sucedidas, venceram na vida, né, entre aspas, são pessoas LGBTs que tiveram o apoio e a proteção da sua família. A fala defensora me faz refletir que tudo poderia ser diferente se, em vez de abandonar, as famílias escolhessem acolher. Se, em vez de julgar, escolhessem compreender. Já pensou quantos sonhos tiveram as portas fechadas apenas por alguém revelar sua verdadeira essência no gênero ou orientação sexual? Quantos abraços em família deixaram de existir depois que a borboleta saiu do casulo? Será que realmente vale a pena? Apesar dos desafios, acredito que mesmo na solidão do abandono, há sempre a possibilidade de renascimento. E por isso é tão importante lutar por direitos iguais para todas as pessoas, na busca de uma realidade onde ninguém mais precise viver na sombra da rejeição. Esse foi o documentário em áudio Quando a Porta se Fecha, um convite para você refletir sobre o impacto da ausência de amor familiar na vida de uma pessoa LGBTQIA+. Eu sou Domingos Melo e fui responsável pela produção, roteiro e narração desse projeto. A revisão ficou por conta da minha orientadora, a professora Patrícia Monteiro, consultoria da jornalista Jaqueline Rodrigues e a edição foi feita por Tiago Félix. Se você considera esse um tema importante, não esqueça de compartilhar com um amigo que precisa ouvir. Até a próxima!